Oi, gente, então eu tô gravando esse vídeo para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, vamos iniciar agora o volume 11 de vocês, tá? E então, o primeiro conteúdo que vocês têm é Segunda Geração Modernista, prosa. Nós vimos anteriormente a segunda geração do modernismo, só que era na parte de poesia. As produções que nós vimos literárias eram as poesias, né? E agora, nessa sequência, a gente vai ver prosa. Não tem muita diferença, tá? Não tem, assim, olha, praticamente nenhuma diferença. Só vai retomar algumas coisas lá do pré-modernismo, que agora a gente vai ver aqui de acordo com esses slides, tá bem? Então, convencionalmente, a prosa e a poesia elas são separadas por quem? Pelos críticos da literatura e para o ensino. Então, convencionalmente, a prosa e a poesia são separadas, mas elas estão ali, ó, pau a pau, tá? Por quê? Porque há a presença do regionalismo nessas duas obras, tá? Há a presença do regionalismo também no pré-modernismo, como nós vimos com os sertões do Euclides da Cunha, né? Então, há essa presença, mas convencionalmente essas duas vertentes são separadas. O regionalismo, então, ele vem na prosa também como uma representação da literatura, né, de uma determinada região específica, que a gente viu no pré-modernismo bem latente a região nordestina do país, né? E na prosa não vai ser diferente. A gente vai ter várias regiões, né? Inclusive a nordestina. Para quê? Para que nós tenhamos compreensão das diversas realidades brasileiras que compõem o país, né? Então, eu botei aqui que eu não comentei, né? Que o regionalismo não surgiu no modernismo, surgiu no pré-modernismo, né? A primeira presença aí da questão de ter o modernismo, a questão regional foi no pré-modernismo e não no modernismo, né? E aí, para que serve a gente ver essas regiões para a gente saber como é que são as diversas realidades que os brasileiros vivem, para a gente conhecer como são essas regiões, né? Que é a representação do brasileiro, da relação que o brasileiro tem com a sua cultura, tá? Como que é a relação do brasileiro com a natureza à sua volta? Como é a relação do brasileiro com os meios que fazem dele ser aquela pessoa daquela região, tá? Então, suas culturas locais. Aí, a gente vai ter nessa época o romance de 30, tá? O que é romance de 30? A gente vai ter as regiões Nordeste e Norte presente na literatura nessa época, tá? Por quê? Porque são regiões, como nós já vimos, que são regiões esquecidas pelo Brasil. Quem são as regiões de grande valor? São Paulo, né? Minas Gerais, que é o café com leite, e também o Rio de Janeiro, tá? Que era onde nós tínhamos grandes produções de açúcar. Essa produção, então, estava em falência, tá? E também, por quê? Porque na região Nordeste e Norte, eles queriam dar visibilidade para os problemas sociais, aqueles que nós já vimos também, que é a falta de lugar para fazer uma plantação, a falta de investimento para saneamento básico. Enquanto as cidades estavam com todo esse processo de modernização por decorrência da Revolução Industrial, né, que a indústria veio e começou a gerar luz, começou a tudo se modernizar, mas lá na região norte e nordeste essa modernização não estava tão forte como estava nos centros, nas capitais, tá bem? Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Então surgiu essa necessidade de dar visibilidade a esses problemas sociais e naturais. Falta de chuva, né, gente?
o solo que não é fértil, tudo isso. Dá continuidade ao modernismo da primeira geração, ou seja, busca registrar a linguagem do povo, assim como era também no pré-modernismo, né? Que as pessoas lá prisavam por dizer, olha, aqui no Nordeste se fala jagunço, né? Os jagunços foram lutar lá contra o Estado, então é jagunços. Então se preza para expor essa linguagem, uma linguagem que é regional e que é típica do povo, que é a identidade daquele povo. Identidade daquele povo, tá? Então, só para recapitular algumas coisas que eu coloquei aqui da primeira geração e segunda geração. A primeira geração modernista retrata o homem que sai do meio rural e vai para o urbano. Então, ele vai tentar a vida nesses centros urbanos. E lá a gente já viu que tem a questão de ter, lá nos centros urbanos, uma casa muito rica e uma casa muito pobre. Então, vai ter essa distinção de classe social, tá bem? Já na segunda geração modernista acontece outra coisa, é a retratação do homem que ainda vive no rural, desse homem que ainda sofre com a exploração, ainda sofre com a falta de investimento. É lá no sertão, é lá no sertanejo, lá onde as pessoas vivem no meio rural, completamente de forma precária, tá? Então vai ser aqui que a gente vai ter essas realidades. 1930 também. Vamos encontrar em obras literárias a questão da saudade, a lembrar do passado. Quero lembrar do passado, do momento que vivi. Esse momento é um momento em que ele não volta mais. Cada dia que passa, essa saudade fica cada vez mais no passado, tá? Cada vez fica mais distante daquela realidade, daquele presente, tá? Temos o mandonismo também muito latente. A gente não pode esquecer de falar nunca do mandonismo. O que é o mandonismo? É a presença desse personagem que é dono de terra, tá? É como a gente vê os coronéis, sabe? Nos filmes, por exemplo, no Alto da Compadecida, tem lá o coronel. Então são essas pessoas que elas têm terras e que elas vivem dessas terras e que ela manda naquele grupo social, tá? E com esse mandonismo tem o quê? A naturalização da violência, ou seja, ele resolve tudo com violência, com morte, com facadas, né? Com armas ainda era uma coisa que estava chegando nesse universo, mas existia. Então, se resolve tudo com muita violência, e essa violência ela é naturalizada, tá? O romance de 30 urbano existe, tá? E qual é a principal característica do romance urbano de 30? Os valores da burguesia vão ser colocados em xeque, tá bem? Vão ser pessoas que estão vivendo em centros urbanos e que elas vão ter a sua conduta questionável, tá? Aqueles valores de moral, aquele valor espiritual, ou seja, ai meu Deus, eu sou católica, eu rezo todos os dias para o nosso Senhor Jesus Cristo e eu vou seguir as leis da igreja. Não, isso não vai existir neste período. Todos esses valores estão sendo questionados de acordo com a ação da burguesia, tá bem? Agora vamos para a página 15 do livro de vocês, que ele tem um texto bem legal e eu quero trabalhar com vocês.